Ei, amadas, aqui no meu canal você é muito bem-vinda. E essa é a série de experiências chocantes, reveladas e vividas, e em alguns momentos, vividas primeiramente, para depois ser revelada. Depois você me fala o que você achou. Primeiro eu vivi ou primeiro eu fui revelada nessas histórias e nesses fatos que eu vou contar para você hoje? Então, eu vou revelar para você nesse vídeo quais são os princípios que estão envolvidos nas suas atitudes de fidelidade, de generosidade, e o que fazer para que a fidelidade de Deus volte para você. E eu vou contar tudo isso através de uma experiência que eu tive, que foi chocante. Mas antes eu gostaria de pedir aquela gentileza, siga o meu canal, curta esse vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas que também querem usufruir de tudo que Deus tem para nós. Ou seja, para todas aquelas pessoas que querem ser participantes do que Jesus já fez na cruz. Então, para aí o vídeo, curta o vídeo, siga o meu canal, encaminha aí essa mensagem e vamos juntas, juntinhas. Então, gente, era o primeiro ano da pandemia, 2020, e seria o meu primeiro aniversário sem pessoas fisicamente. Você gosta de comemorar aniversário? Tem pessoas que não gostam e tem um grupo daquelas que gostam. Eu especificamente amo, porque o meu perfil é influente. E aí, eu pensei assim, como que eu posso fazer? Não pode reunir, não tem pessoas. Aí eu pensei assim, eu já tinha ajudado uma ONG recentemente. E essa ONG ajudava venezuelanos refugiados. Aí eu pensei, eu acho que eu vou abrir uma live e vou pedir para os meus amigos me darem cesta básica de presente e eu vou lá e entrego nessa ONG. Uma boa ideia, não foi? Assim eu fiz e eu recebi 23 cestas básicas e outros itens também para complementar a cesta. A partir daí, eu continuei a minha jornada para ajudar os venezuelanos, mas especificamente nesse dia nós alimentamos 23 famílias venezuelanas. O trabalho da ONG, gente, era lindo. Os refugiados, a história não, né? Mas assim, o trabalho era muito bonito pela situação da Venezuela, então eles iam em bando para Roraima. Lá eles faziam a seleção e mandavam famílias, algumas eram famílias e outros eram solteiros. E essa casa era responsável por acolher. E esse acolhimento era como? Às vezes eles recebiam 40 venezuelanos de uma vez, 23 venezuelanos, né? E essa ONG fica em Belo Horizonte e eu morava também em Belo Horizonte. E essa casa acolhia eles, recepcionava, davam comida e eles dormiam lá em torno de 7 dias. Nesse período, eles eram direcionados para casas de aluguel e eles faziam toda a estrutura dessa casa através de doações, doação de fogão, de gás, de cama, de roupa de cama, de tudo que você imaginar. Então, essa casa era mobiliada e as famílias eram sendo direcionadas para essas casas de aluguel. É, Em paralelo, o que acontecia? A recolocação profissional desses venezuelanos. Né? Então, direcionavam eles para o mercado de trabalho. Então, já tinham parcerias com comércios, com supermercados, McDonald's, etc. e tal. E uma vez eu até fui lá fazer os currículos deles, porque eles não tinham nada. Eles vêm com um documento que é feito em Roraima, vem com a carteira de trabalho limpinha, sem nenhum carimbo, sem nada. E eu ficava chocada. Eu sentava assim, aí eles ficavam esperando, eu sentava numa mesa e eles ficavam à minha volta assim. Eu lembro até hoje, aqui do meu lado esquerda, eles sentavam, eu pegava lá no computador e eu ia perguntando, né? E eu trabalhava em RH, então eu sei estruturar um bom currículo. E aí eles começavam assim: eu era policial. Você era policial? Tipo policial militar? Sim, eu era policial. Depois eu fui açougueiro. Depois, estoquista de sapato. Aí o outro falava assim: eu fui segurança pessoal do Madeiro, do presidente. Falei: é mesmo? Você trabalhava com ele assim todos os dias do lado dele, em escolta. Eu falei: uau! E aí era a mesma situação. Saíam de lá e iam migrando para empregos diferentes. Né? Uma vez eu conheci uma médica que aquilo me comoveu muito, 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 porque ela trabalhava
no hospital privado e no hospital público na Venezuela. E o dinheiro que ela ganhava não dava, ela tinha filhos, não dava para alimentar por 4 dias comprando carne para as crianças. Dava para alimentar por um determinado período, mas ela fazia umas massinhas com água para as crianças alimentarem. E ela trabalhava em 2 empregos. Eu não estou falando de gente desempregada. Estou falando de pessoas que tinham 2 empregos. E aquilo me comovia muito. Não, me comovia muito. Eu lembro que eu abracei essa mulher, chorei com ela, tal. E ela tinha 30, ela já estava com mais quilos, né? Mas ela chegou a 37 quilos e ela morava na Venezuela e era médica. Eu falei, mas lá no hospital eles não te davam comida? Eu falei assim, não. E ficava a escolta militar para não, para a gente não poder fazer nada. E aí ela teve que ser internada para ficar tomando o soro, até que ela tomou a decisão de sair da Venezuela. Mas imagine só, você trabalhar, você ser uma médica e você ficar anêmica, nível de doença, nível hard. Então foram muitas histórias, foram muitos abraços, foram muitas curas, muitos choros. E como eu identifiquei com aquele povo, como eu chorei por eles. Eu consegui realmente ter uma empatia. Eu tive uma empatia, assim, com aquele povo, com a Venezuela. E o que que aconteceu, né? Que foi essa empatia? Eu acho importante, né? Porque empatia a gente fala assim, o que que é empatia? É colocar no lugar do outro. Mas como que você coloca no lugar do outro? Eu até fiz quando eu estava escrevendo sobre esse episódio, empatia é uma ação que você tem para suportar o que o seu coração está comovido em compaixão. Eu vou repetir. Empatia é uma ação que você tem para suportar o que o seu coração está comovido de compaixão. O que é compaixão biblicamente? Jesus, ele movia na fé pela compaixão. Ele tinha compaixão do povo e ele ia lá e curava, né? Em Mateus 9,36 usa essa palavra compaixão. E que do grego é vísceras, entranhas, é profundezas. É onde os antigos consideravam estar as emoções mais profundas. Então, empatia não é só uma emoção, é uma ação, seguindo a palavra, né, compaixão, terminando, ela é feita com 2 prefixos, né? Um eu não vou saber nem falar, splashtizonai, e o outro é isomai. Esse isomai significa ação intensa, que é um movimento interior. Ou seja, as emoções, as entranhas profundas, elas são movidas. Ser movidos nas entranhas é sentir uma dor profunda, visceral, que te leva à prática. Por isso que eu tive realmente uma verdadeira compaixão, né? Não é apenas sentir dó, sentir pena, ai, tadinho, tadinho do povo que está morrendo, tadinho do povo que está perecendo. Não, realmente é você se mover, não é uma emoção. Se você ficar tendo emoção porque você está vendo uma pessoa passar fome, você está prejudicando suas emoções no seu corpo, porque as suas emoções precisam estar saudáveis. Compaixão é diferente. Então, hoje eu sei realmente o que é compaixão depois dessa situação, porque senão é só uma informação. Então, empatia é a ação para suportar o que o seu coração está comovido em compaixão. Então, é uma atitude sua. Então, realmente, verdadeiramente, eu me identifiquei com a dor desse povo. Sabe quando fala que Jesus se identificou com a dor dos perdidos e Deus enviou o seu filho? É isso, identificação. Tem uma ação. E aí eu pensava assim, meu Deus. Eu trabalhava na Vale Mineradora na época, eu falava assim, meu Deus, imagina eu tô aqui no Brasil trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, comendo do bom e do melhor, e de repente instala-se um governo e tudo vai à ruína. E o dinheiro que você trabalha não dá para você comer. E você fica desnutrido. Gente, eu chorava demais. Eu me identificava. Uma vez eu cheguei a pegar uma jovem, ela devia ter uns 18, 19 anos, peguei uma jovem venezuelana para dormir na minha casa. Ela já estava até trabalhando lá no McDonald's, sabe? E aí eu levei ela para minha casa, eu servi ela como Jesus, eu fiz mesa de jantar, eu fiz mesa de café da manhã, nós cozinhamos juntas, nós rimos, nós lemos a palavra.
Eu não lembro direito, eu dei roupa para ela, eu não lembro se a gente saiu, com certeza. A gente foi fazer coisas diferentes, menos tomar sundae no McDonald's. Então, assim, eu identificava muito, foram muitas histórias. Nós já fizemos cultos de agradecimento lá, tinha uma área muito linda, assim, né? Era na Pampulha, essa casa, existe até hoje. Ah, eu amo a Nice, Nice, beijo. É, Dona Nice, ela falava assim, meu chefe, tem que falar com o meu chefe. Aí o chefe dela falava, quem que era Deus? O chefe. Então a gente fez cultos ali numa área externa, com a vista assim para dava uma vista bonita para Pampulha, sabe? Quando era coach, que né, foi nessa época, eu fiz grupos de coach com os voluntariados, tinha refugiado lá, de vez em quando tinha uns misturados, né? Tinha da África, né? Não lembro de qual país específicos. E até hoje, quando eu encontro com um venezuelano, eu falo, eu amo vocês, eu amo o seu povo. E eu não consigo conter. Quando eu estava em Guarujá, eu fui procurar Herbalife, que eu queria emagrecer na época, e eu conheci um casal de venezuelanos que vendiam Herbalife, né? Eu tive bons momentos com eles, a gente fazia atividade física juntos, tal, mas não tinha como, eu sempre me comovo quando fala desse povo, sabe? Nas missões que eu fiz na Espanha, eu conheci uma mulher venezuelana. Eu fui e falei assim para ela: eu amo o seu povo, eu já ajudei os venezuelanos. Nossa, aí eu começo a chorar. Aí eu lembro que eu abracei elas, nós choramos. Mas essa foi a primeira ONG que eu ajudei em 2019. E foi até mais ou menos 2022. Eu ainda entregava doações lá. E foi também a partir desse dia lá do meu aniversário que eu comecei também a fazer trabalhos com moradores de rua em Belo Horizonte, entregar alimentos. Eu lembro ainda quando às vezes tinha muito sanduíche, sobrava, eu falava assim: ó, dona Nícia, o seu povo tá aí, porque eles moravam nas casas ao redores, né? É, sobrou muita comida aqui, sobrou muito espaguete à bolonhesa, sobrou muito cachorro quente. Ah, ela pode trazer. Aí sempre a gente passava lá para entregar, né? E o tempo passou, amadas. E sabe o que aconteceu? Eu mudei para a França. E sabe quem me buscou no aeroporto? Uma venezuelana. E sabe quem me recebeu na casa dela, aqui na França? Uma venezuelana. E sabe quem me apresentou pessoas, quem me introduziu a muitas coisas aqui na França? Uma venezuelana. Sabe quem me levou a um restaurante Michelin 5 estrelas, chiquíssimo aqui na França? Uma venezuelana, a Nairobi. E vocês acreditam que eu fui só dar conta disso no dia que Jesus estava falando comigo sobre generosidade e fidelidade? No dia que eu estava entendendo que eu precisava fazer tudo com o coração puro, generosamente. Quando você faz generosamente de todo o seu coração, com a voz de Deus, essa generosidade e fidelidade volta para você. Gente, foi muito intenso quando eu descobri. Eu já estava aqui já há meses. Eu falei assim, "Ah!" Eu fui, lembro que eu chamei ela e o esposo dela e falei, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Aí eu contei, eu falei assim, eu estou chocada. Ou seja, o meu coração generoso para aquele povo, a minha fidelidade, a minha compaixão, depois de anos, voltou para mim através de uma venezuelana que é casada com um francês na França. Eu fico chocada. Você não fica, não? E assim, vocês querem saber, né? Como que você conheceu ela? Em 2023, eu estava servindo a EPS. Eu fiquei 15 dias como staff na escola do Reinhard, Escola do Profético Sobrenatural. E a Nairobi estava lá nessa escola. Então a gente conversou, se identificou e eu falei, eu vou um dia para Paris. Ela, assim, você vai, tal. E em janeiro de 2024 a gente veio fazer uma escola profética na Itália. E quando a gente estava fazendo o roteiro com o pessoal do profético,
Eu mesmo falei, eu não faço questão nenhuma de ir na França, de ver uma torre. Só que não era sobre um pedaço de torre velho como eu tinha falado. Era sobre o meu destino, que seria aqui, e eu nem sabia. Eu nem sabia. Então, como que a fidelidade volta para nós? A fidelidade volta para nós quando a gente obedece à voz de Deus e a gente faz com o coração sem interesse. Ou seja, quando a gente se move por compaixão, e a compaixão ela vem de Deus, e a compaixão ela nas nossas entranhas, no mais nosso íntimo, que nos move a uma ação pura e genuína. É quando a gente faz sem esperar em troca. E quando você vê, você fica chocada, porque, mas, gente, na Bíblia fala, tudo que fazei, tudo que fizer, fazei como se fosse para mim, sem esperar nada em troca, não para os homens. Viva para Jesus. Não faça nada por aprovação do homem. Não faça nada porque você acha que você está precisando fazer, mas faça pela voz, pelo direcionamento. É lindo viver dessa forma. É lindo viver dessa forma. Então, o que que você acha? Coloca aqui. Eu primeiro vivi, depois eu tive a revelação, ou eu tive a revelação, ou eu vivi. Tem muitas experiências para acontecer na sua vida, sabe? É só ativar o seu modo escuta com Jesus. Muitas coisas vai acontecer na sua vida, muitas, muitas, muitas. E essa experiência, ela vem sequenciada de outras experiências. Depois eu aqui ainda vou contar para vocês, né, a experiência, que é mais? Como que eu vim parar em Paris? Vocês já sabem que a fidelidade e a generosidade de Deus voltou para mim. E volta até hoje, sabe? Ixi, são muitas, mas quem sabe eu conto o próximo experiência. E me fale aqui também, às vezes você já viu eu falando alguma coisa e quer saber com mais detalhes, coloque o que você gostaria, qual experiência que você gostaria que eu contasse aqui em um vídeo no YouTube para você. Ai, amadas, então beijos e seguimos juntas nessa jornada com Jesus. Jesus é chocante e a fidelidade dele volta para você. Beijo.